Em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, está escrito assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. É importante nós entendermos o que significa essa palavra aio. Lá do grego neotestamentário, aio é traduzido do termo paidagogos. Paidagogos seria o pedagogo. Pedagogo era aquele profissional que cuidava da criança. Muitas vezes os pais pegavam uma criança e deixavam aquela criança aos cuidados do pedagogo. Então, o pedagogo, ele conduzia a criança, ele levava a criança para a escola, ele buscava a criança, ele protegia a criança contra dano físico, contra dano moral, ele disciplinava, ele instruía a criança. Então aquele pedagogo, ele era o educador de uma criança, até que essa criança chegasse à maioridade. Quando essa criança chegasse à maioridade, já não existiria mais a necessidade do pedagogo. E a lei, Paulo faz essa comparação com a lei. A lei, ela foi um aio que nos levou a Cristo. A lei, ela apontava para Cristo, por exemplo, os sacrifícios mosaicos, os sacrifícios dos cordeiros, já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus veio, é como que se nós tivéssemos alcançado a maioridade, ou seja, assim como aquela criança que alcançou a maioridade, ela não precisaria mais do pedagogo, assim nós também, quando alcançamos a maioridade, vamos assim entender, não precisaríamos também do aio. O aio é a lei, mas a maioridade seria a vinda de Jesus. A partir do momento agora que nós estamos em Jesus, nós não estamos mais sob a lei. Por isso que Paulo diz aqui, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O texto que eu estou lendo é Gálatas, capítulo 13, versículos 24 e 25. Então, Paulo disse, mas depois que veio a fé, quer dizer, a fé em Jesus Cristo, depois que agora nós temos a fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a justiça que vem pela fé no Filho do homem. Então o fim da lei é Cristo, ali é o ponto final. Não precisamos mais da lei, não precisamos mais do aio. A lei nos apontava para Cristo, a lei ela mostrava que nós somos pecadores e por isso era necessário que houvesse sacrifícios para o perdão dos pecados. Mas quando veio Jesus, o aio já não tem mais significado, assim como aquele aio, aquele pedagogo não tinha mais significado para ficar conduzindo uma pessoa, uma criança que alcançou a maioridade, não havia mais justificativa de ter aquele aio ali ao lado daquela criança que alcançou a maioridade. Agora também não há justificativa para nós ficarmos presos na lei, uma vez que nós temos Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Então, novamente, lendo esse versículo agora com essa percepção, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo, ela nos conduziu para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas depois que veio a fé em Jesus Cristo, já não estamos mais debaixo do aio. Então, acho que essa explicação agora
Depois dessa explicação, fica mais fácil nós entendermos Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. A lei era o aio, como pedagogo que levava aquela criança, que cuidava daquela criança, mas depois que aquela criança adquiriu uma maioridade, ela não precisa mais do aio. Agora, depois que nós temos Jesus, não precisamos mais da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.